Hoje a gente vai destrinchar um pouco o pensamento do falecido filósofo Olavo de Carvalho sobre o que ele enxergava como os problemas mais profundos do Brasil. Para entender essa linha de raciocínio, nós vamos seguir os argumentos centrais de uma de suas falas. Ok, olha só. O nosso percurso vai passar por esses 5 pontos que vão construindo a lógica do argumento dele, passo a passo. Vamos começar pelo que ele via como o grande erro de foco do país. Então, o ponto de partida de tudo é uma afirmação bem provocadora. Lá na época do impeachment, por exemplo, Olavo de Carvalho dizia que a atenção de todo mundo estava voltada para o lugar errado. E aqui está o pulo do gato do argumento dele. Para Carvalho, essa fixação nacional com a corrupção não era só um equívoco, era uma inversão completa de 180 graus do que deveria ser a preocupação número 1. Ou seja, na visão dele, falar de corrupção o tempo todo era quase como uma cortina de fumaça, sabe? Uma distração que impedia as pessoas de verem o que ele chamava de uma catástrofe real, muito mais séria que estava acontecendo por baixo dos panos. Certo, mas por que as prioridades estariam tão erradas assim? De onde viria esse desvio? Bom, para ele, a raiz de tudo era uma questão de capacidade intelectual. E para sustentar essa ideia, ele usava um dado bem específico. Ele citava uma pesquisa que, segundo ele, mostrava uma coisa impressionante. Enquanto o QI médio estava subindo em outros 29 países, incluindo nações em desenvolvimento, no Brasil a tendência era oposta, estava em queda. E não era algo recente. Ele batia na tecla de que essa queda não só era vertiginosa, ou seja, muito rápida, como já vinha acontecendo há 40 anos. Isso, na visão dele, criava um problema geracional gigantesco. Essa suposta decadência intelectual o levava a usar um termo extremamente pesado para descrever as consequências disso tudo. Mas calma, ele não estava falando de genocídio no sentido de eliminação física. O que ele chamava de genocídio intelectual era outra coisa. Era o processo de destruir a capacidade de um povo de pensar, de analisar a realidade e, no fim das contas, de se defender. E onde ele via isso na prática? Principalmente na educação. Ele gostava de contar a história de um encontro que teve com o diretor de uma das melhores escolas do país e o descrevia com essas palavras. A pergunta que ficava no ar era: como formar bons alunos com a liderança que ele considerava tão despreparada? Agora vamos amarrar as pontas. Como é que essa suposta queda de capacidade intelectual se liga com as prioridades erradas do início? Bem, através de uma comparação bastante dura que ele fazia. Ele jogava este número na mesa: 70 mil. Este era o número de homicídios por ano no Brasil. E para que todo mundo entendesse a dimensão disso, ele fazia uma analogia. Era como viver o equivalente a 3 guerras do Iraque por ano. Então, aqui está o ponto central dele. A população, supostamente com um QI em queda, ia para a rua protestar por dinheiro roubado, mas ignorava uma carnificina de 70 mil mortes por ano. Para ele, essa era uma ideia absolutamente estúpida, onde o dinheiro valia mais que a vida humana. Com esse cenário todo, um povo intelectualmente desarmado e focado no problema errado, a gente chega à conclusão dele sobre quem é que realmente mandava no país. Para ele, a coisa era simples. Prender um político corrupto já não resolvia nada. Por quê? Porque, na sua análise, a estrutura do Estado já estava tão comprometida que o poder de verdade nem estava mais lá. Então, se não era o governo quem estava no comando? Ele era bem direto e apontava nomes. Na visão dele, quem realmente dava as cartas no Brasil eram organizações como o Foro de São Paulo, o Comando Vermelho, o PCC e os grandes narcotraficantes. Eram eles que, na prática, governavam. E a gente termina com essa pergunta, que no fundo resume toda a provocação de Olavo de Carvalho. A questão aqui não é concordar ou discordar, mas sim entender o raciocínio. Ele nos força a pensar, afinal, como é que uma sociedade escolhe no que focar? O que, de fato, é o problema mais urgente?